Grandes conexões, novos negócios e muita influência. É aqui no NET Clube na TV, o nosso programa semanal que traz a você entrevistas com grandes empresários, com gente que faz a diferença. O programa NET Clube na TV está começando. Estamos começando mais um programa NET Clube na TV, o seu programa de network aqui na Alpha Channel. Bom, hoje eu estou com o Túlio Santana. Tudo bom, Túlio? Tudo bem, Mazê. O Túlio é um cara fora da curva, gente. Vocês vão gostar dessa entrevista que a gente vai fazer, porque o Túlio ele é cientista, pesquisador e inventor. Exatamente. Né? Obrigado. E ele estudou muito a hipergravidade e desenvolveu coisas realmente muito interessantes. Então eu quero saber de você, quem é o Túlio? Quem é o Fala Túlio? pra gente, quem que é o Túlio Santana? Vamos lá. Bom, como você já introduziu, pesquisador, né? Cientista amador, pelo menos, né? E profissionalmente sou formado em gestão da qualidade, fiz um MBA em perfil do consumidor e gerenciamento estratégico. Olha só. Então tenho muita facilidade com gestão de dados, com números, né? Com análises científicas. Isso me levou a fazer um pouco de programação. E tenho uma formação artística também na área de música. Caramba! Multifacetado. Sim, bastante. E gosto muito de estudar, então é autodidata em algumas áreas também. Tá, e me fala uma coisa, há quanto tempo você estuda sobre hipergravidade? Profundamente, há aproximadamente 3 anos. 3 anos. 3 anos. E o que te levou a pensar nisso, a estudar sobre isso? A curiosidade de superação de limites no mundo esportivo. Tá. Então, o que aconteceria se um ser humano pudesse treinar num ambiente de hipergravidade? Essa foi a pergunta que norteou toda essa jornada no processo de busca pela hipergravidade, uma maneira de livre movimentação do praticante. Tá, me fala uma coisa, um avião supersônico, você quando está pilotando um avião desse, você entra na hipergravidade? Pela velocidade que ele está? Pela aceleração. Pela aceleração. Exato. Em alguns momentos de aceleração, de curvas, você fica em situação de hipergravidade. Você aumenta a quantidade de Gs e está submetido a essa força. Então, mas a hipergravidade não te tira a consciência? Porque muitos... Se for muito elevada, sim. Aproximadamente 9, 10 G, né? Pode desligar, exatamente. Mas no nosso caso, a gente consegue controladamente aumentar a gravidade em frações minúsculas, né, e de maneira segura. Bom, gente, recentemente nós fizemos uma patente para o Túlio, que ele desenvolveu, na verdade, uma metodologia, né? A metodologia e a tecnologia em si, o ambiente. E o ambiente, é um ambiente que você entra, explica para eles que eles vão entender bem. Como é que funciona esse aparato que você inventou? Perfeito. A gente consegue manipular a gravidade, né, sempre para mais, né, para que o corpo tenha um peso extra. Né? E a parte mais interessante... Fique mais pesado. Fique mais pesado, exatamente. A gente não diminui. Tá. Como acontece na gravidade. Como acontece. Na gravidade, a gente flutua porque o corpo fica leve, tem toda uma... Isso, esse ambiente é de microgravidade. Isso. Nós fazemos o oposto. Então o cara que pesa 80 quilos, ele vai para 300 quilos. Exatamente. Tá. De maneira controlada e passo a passo. A gente pode deixá-lo com 81, 82, 85, até 300, 400, 500 quilos, conforme existir adaptação, que é algo ainda desconhecido. Aí quem está nos assistindo fala, mas por que eu faria isso? Muitas coisas da saúde você resolve com a hipergravidade. Exatamente. Quais os problemas? É isso que o povo tem que entender. Durante as nossas pesquisas, né, conduzimos pesquisas em 6 idiomas, idiomas nativos, nós encontramos alguns estudos e algumas comprovações científicas que demonstram tratamento de diversas doenças que ainda hoje não são acessíveis para o público final, para um consumidor final. Por exemplo, a osteoporose. O que acontece, exato, o que acontece é aproximadamente o oposto do ambiente de microgravidade. Quando o astronauta vai para a Lua, está sujeito a uma gravidade 6 vezes menor, então ele consegue saltar uma distância bem mais longa. Sim. A gente aumenta e gera o efeito oposto.
Então, o que é nocivo acaba sendo benéfico, isso de uma maneira bem simples. O astronauta, a partir de 2 dias, ele já começa a ter alguns malefícios no organismo e, dentre eles, ele vai precisar de uma adaptação fisiológica quando voltar. Por exemplo, fisioterapia, para se adaptar novamente à gravidade da Terra. É igual o mergulhador, quando vai a uma alta profundidade, ele tem que fazer a tal da descompressão. Exatamente. Né? E nesse caso, como a gente conseguiu criar um ambiente em que a gravidade é permanentemente, de forma constante, aumentada, o corpo se adapta. Para o caso do esporte e na área da saúde, por exemplo, a gente pode combater diversas doenças, desde fenômeno de Raynaud e linfedemas, até a mais tradicional... Linfedemas. Linfedemas. O que é um linfedema? De uma maneira simples, é similar a uma erisipela. Vai dar um inchaço na perna. Tá. Essa pessoa fica com dificuldades de andar, né? Uma espécie visualmente similar a uma elefantíase. Né? Elefantíase, tá. E o tratamento, depois de 10 sessões de 1 hora em gravidade aumentada, reduz 90%, 95%. Caramba! E cura a pessoa. Mas qual que é a... Por que cura? O que ele faz no organismo, a hipergravidade, que faz com que a pessoa seja curada dessa doença? No caso da osteoporose, que é o que eu mais gosto de falar, porque são 15 milhões de brasileiros com osteoporose hoje. Nossa. Inclusive deve ter gente nos assistindo que tem isso. Né? Sim, acredito que sim. No caso da osteoporose, a carga extra nos ossos faz com que exista um maior acúmulo de cálcio e volte essa recalcificação. Tá? Não sou da área da saúde, mas de uma maneira aproximada é isso que acontece. Ou seja, é possível reverter o processo de descalcificação dos ossos. Caramba. Com essa terapia. E basta quantas sessões numa máquina de hipergravidade? Nós estimamos de 20 a 30 sessões para tratamento. De quanto tempo cada sessão? 1 hora, uma sessão de fisioterapia comum, 2 vezes por semana. Nesses estudos, a gente localizou alguns tratamentos e eles foram feitos especificamente em agências espaciais, né, por isso que não é acessível ao público. Então, existe a comprovação, mas a máquina ainda não é comercializável. E a tecnologia também é diferente, a gente aumenta a gravidade de uma outra forma. Então, aí você inventou a tua máquina. Exatamente. A tua engenhoca, que a pessoa vai lá, ela senta como se estivesse num parque de diversões. Exato. Né? Exatamente. Explica um pouquinho melhor pra gente. Inclusive serve a parque de diversões. Né? A principal diferença no formato que a gente utiliza para aumentar a gravidade é que a pessoa pode transitar livremente. Então a gente poderia estar tendo essa conversa no ambiente gravitacionado. Sob a ótica do esporte, nós já estaríamos nos adaptando, porque todo o movimento que a gente faz de cabeça, respirar, movimento com os braços, tudo acaba sendo treinamento para o organismo. E a pessoa poderia se movimentar livremente, ou seja, eu poderia ficar em pé, me locomover, fazer meu treino esportivo, caso fosse um atleta, e 24 horas nesse ambiente significariam 24 horas de adaptação no treino esportivo. Para a área da saúde, em tratamentos pode ser reduzido e a pessoa pode ser acompanhada do profissional que estiver fazendo o tratamento. E na área do entretenimento, como você bem disse, serviria como a experimentação do ambiente de gravidade que está presente em alguns treinamentos dos maiores animes do planeta. Então vamos falar assim, se você for segurar uma pessoa, um casal, você tem que ter um ambiente, você tem que ter uma sala. E parece que você criou esse ambiente nesse produto que você inventou para a hipergravidade. Exatamente. É uma sala, é um apartamento? Como é que funciona isso? O modelo final é constituído de 24 salas interligadas. Então a pessoa consegue se deslocar de uma sala para outra com segurança em ambiente de hipergravidade. E todo o ambiente foi modelado e projetado para que a pessoa tenha acesso a uma atividade de vida normal. Então, desde necessidade fisiológica até alimentação, higienização, diversão, tudo para que a gente possa promover a saúde mental. Ela consegue, porque isso é feito como se fosse um carrossel, né? Exatamente. Ela vai ficar girando. É isso que é. Exato. A televisão, a pessoa tem que entrar dentro do projeto para entender. Então é como se fosse um carrossel que tem várias salas
Isso vai girando e vai aumentando a hipergravidade de acordo com a velocidade que você dá. Exatamente. Mas a pessoa que está dentro não vai ficar tonta? Não, é a mesma sensação que estar no metrô. Enquanto ele acelera, a gente percebe o movimento. Tá. Mas se ele estiver num trilho reto, em velocidade constante, você não sente o movimento dele. Gostei do exemplo do metrô, nós vamos dar uma pequena pausa. Perfeito. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Já voltamos com o NET Clube na TV. Bom, voltamos com o NET Clube na TV, o seu programa de network aqui na Alpha Channel. Pois é, eu estou aqui com o Túlio. O Túlio está falando sobre hipergravidade, gente. Ele inventou um produto que você resolve várias doenças. Você estava comentando que é mais ou menos a mesma sensação que você tem quando você está num trem do metrô. Exato, comparando a situação de não sentir o movimento lá dentro. Tá. Outro exemplo bem possível é o avião. Quando o avião inclina e faz uma curva, a gente não sente. Sim. E curiosamente a gente está com um pequeno aumento de gravidade, só que não é perceptível, porque é muito pouco. Tá. Então, quando ele faz essa curva e a gente está lá dentro, a gente só sente um pouquinho mais preso à cadeira. Quando a gente decola, Exatamente. essa é a sensação. E o grande diferencial... No metrô também. Quando o metrô começa a correr muito, você se sente mais Sim, só que encaixado lá, né? Quando ele acelera. Quando ele acelera. Quando ele estabiliza a velocidade, ele pode estar 100, 200 km por hora, igual a trens europeus, e você não sente mais essa velocidade se o movimento for constante. Tá. Mas o teu carrossel, ele gira. Sim. Ele fica girando. Então Exato. ele vai aumentando a velocidade aos pouquinhos e você é imperceptível também. É imperceptível. E a gente faz de uma maneira gradativa justamente para que não exista nenhum risco de queda, alguma situação Sim. nesse sentido. Um outro ponto importante é que a pessoa lá dentro, ela não sente a curva, e o grande diferencial da forma com que a gente construiu as cabines é o ponto de ancoragem da cabine, que permite que, fisicamente falando, os vetores se alinhem e a pessoa não sinta nenhum desvio enquanto a cabine se movimenta. Ou seja, o vetor de gravidade artificial que a gente gera, ele passa perpendicular ao corpo da pessoa. Caramba, então ela não gente, tem essa olha sensação. Que loucura, hein? Então vamos lá. Osteoporose, que mais que isso cura? Olha, das doenças que a gente conhece, né, algumas já comprovadas, linfedemas, o fenômeno de Raynaud, que é uma espécie de... não é luxação o nome correto, mas um inchaço nas mãos que vai necrosando a ponta, as extremidades. Né? Então, nós temos as fotos de antes e depois e deve-se prestar uma série de outros tratamentos no sistema esquelético. Só que, como não existem muitos estudos, a gente ainda não pode afirmar que tratariam outras doenças que a gente não teve acesso. Sim. Né? Nós acreditamos que trate também. Essas doenças que foram curadas, que você tem acesso, são experimentos que não foram feitos na NASA. Em outras agências espaciais também. Tá. Exato. A NASA teve um estudo muito interessante, que eles fizeram uma cabine similar, mas o espaço era muito pequeno. Porém, como eles buscam muito a microgravidade, né, resolver o problema do astronauta no espaço, né? Exato. O estudo não foi aprofundado. Né? Nós temos o estudo, mas ele não está mais disponível no site da NASA. Então, se a hipergravidade cura, a microgravidade também deve curar alguma coisa, né? Na verdade, é o contrário. É quase que um processo de engenharia reversa. Então, por exemplo, quando o astronauta volta, ele está um pouco mais alto, porque ele não tinha peso sobre a própria estrutura. Então, os discos intervertebrais voltam para uma situação original. Olha que legal. Então, ele fica mais alto, porém, o músculo começa a sofrer atrofia a partir de 48 horas. Então, eles precisam de apoio para andar. Nossa! Existe um vídeo famoso, salvo engano, do Marcos Pontes, que ele está numa entrevista, ele pega o copo, bebe a água e solta o copo, porque ele acostumou por tanto tempo sem a gravidade, que ele soltava o copo aqui e o copo flutuava. E aí ele pega o copo e no ato reflexo ele solta e o copo cai no chão.
Então, tem algumas sequelas mais cômicas, mas existem algumas mais graves. Por exemplo, a diminuição da capacidade muscular. Então, se o astronauta não fizer o tratamento adequado, ele pode ter problema sério quando ele volta para a Terra. Exatamente. Inclusive, no setor aeroespacial, é necessário uma base lunar, ou até mesmo, muito no futuro, a exploração espacial. O ser humano precisaria dessa tecnologia de gravidade artificial para fazer longas viagens ou para se manter numa base lunar prevista para 2035. Porque também os astronautas, eles têm a simulação aqui antes de ir para ver se eles conseguem aguentar, né? O lançamento. Sim. Mas só para o momento do lançamento. Porque é muita... É muita gravidade, muita chega gravidade, a 10 dias. Muito rápido, né? Exato. Caramba, que interessante isso. Agora me fala uma coisa, na área de esportes que você comentou, né? O que isso pode ser interessante para um atleta, para um jogador de futebol, para um jogador de tênis, porque muitos têm lesões, né? Então, excelente pergunta, mas aí, na área do esporte, que foi onde surgiu a ideia do projeto, tá. Proporcionaria ao atleta um treinamento de 24 horas. Enquanto ele permanecer no ambiente de gravidade, o corpo permanece em treinamento, só por estar ali dentro. Tá. Ou seja, cientificamente comprovado que o tecido muscular se adapta em alguma escala até 4,3G, a gente tem acesso a esse estudo. E qual o grau de adaptação, que é a principal pergunta? O desempenho desse atleta, ele pode superar marcas históricas, né? Hoje existe uma disputa gigantesca no esporte olímpico para milésimos, milímetros, as escalas são muito poucas, às vezes o jeito que você amarra o tênis, a depilação no corpo do nadador pode fazer a diferença para ele encostar aquela fração, aquele instante antes do competidor que está disputando a prova com ele. O pelo no corpo, ele pode segurar? Gera um pouco mais de arrasto. Caramba! É significativo? Não, não é, mas na escala milesimal pode fazer a diferença. Exato. Agora, enquanto a gente briga por milésimos, nós afirmamos que conseguimos aumentar o desempenho em mais de 5%. Caramba! Isso significa que o recorde masculino de salto em distância, que eu vou arredondar para 9 metros, são 8,95, 5% significaria saltar 45 centímetros a mais. Que é bastante, né? De certa forma, utilizando essa tecnologia, a gente poderia reescrever o esporte como ele é treinado hoje. Caramba! Porque ficaria impossível para um competidor que não utilizou a tecnologia passar a competir com alguém que tenha utilizado. Levando em conta que é um processo natural de treinamento, não envolve químicos, não pode ser considerado doping. Agora me fala uma coisa, o piloto de Fórmula 1, ele sofre uma tensão G absurda, né? Tanto que o treinamento dos pilotos é de uma intensividade muito grande, né? Exato. Para eles poderem aguentar lá aquela 300 km por hora e curva, isso fazendo aquilo. a curva, exato. Isso pode ser interessante para eles? Pode ser interessante para qualquer esporte, mesmo os que envolvam habilidade técnica, como, por exemplo, esgrima. Eu vou reformular a pergunta para dar uma resposta um pouco mais abrangente. Durante o processo de busca por investimento, uma vez perguntaram, né, mas por que o Neymar entraria num equipamento desse, né? Ou, caso alguém entrasse, sairia mais habilidoso que o Neymar? Certo. Não, a gente não trabalha com habilidade necessariamente, depende do treinador desse esportista. Mas a gente consegue construir um atleta mais rápido, mais forte, que salta mais alto, consegue praticar o esporte por mais tempo, tem mais resistência. Então, necessariamente, mesmo que ele não tenha a mesma habilidade, a capacidade física compensa. No caso da esgrima, mesmo que envolva técnica e a pessoa não aprimore a técnica lá dentro, ele vai ser mais ágil, vai ter mais reflexo e o treinamento em gravidade, através da propriocepção, ajuda a proteger o atleta de lesões mais graves, porque o corpo vai se tornar mais resistente. Ou seja, a hipergravidade pode aumentar a longevidade da pessoa. A longevidade esportiva, sem dúvida. Esportiva. Sem dúvida. A vida útil do atleta competindo vai ser mais longa.
Túlio, nós vamos dar mais um break, fazer mais um break no programa e depois nós vamos entrar para esse lado dos investimentos. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta com o Net Clube na TV. Bom, voltamos com o Net Clube na TV. Lembrando que eu estou com o Túlio Santana, é um cientista, inventor, pesquisador numa área muito interessante que é a hipergravidade. Túlio, vou te perguntar o seguinte, aonde está esse protótipo que a gente possa entrar? Você já viabilizou financeiramente para ele ser construído? Estamos nessa etapa, Mazei. Tá. Atualmente a gente tem um modelo virtual, todas as contas foram conferidas, validadas por pares. Inclusive a gente fez uso de inteligência artificial para tentar achar pontos críticos para solucionarmos, né? E o projeto hoje está na etapa de desenvolvimento de protótipo. Nós temos um modelo, um mock-up, né, em escala 1:50, em finalização, e a ideia é constituir um protótipo no próximo passo de investimento. E você está falando quanto de investimento? Porque pode ser que tenha investidores aí que são sensibilizados a essa área, que tem gente na família, que tem osteoporose, enfim, que possam se interessar em investir nisso. Nós estamos falando de quanto? São 3 valores, depende da área de atuação. A que a gente tem mais contato hoje, maior penetração em mercado, que é o entretenimento, o investimento para um equipamento seria de 3 milhões de reais. 3 milhões. 3 milhões. Tá, então vamos lá. Quando você fala de entretenimento, você, por exemplo, pode colocar em Dubai um parque do futuro, que eu sei que eles estão fazendo uma cidade futurista lá em Dubai, exatamente. Né? Qiddiya. Como que chama? Qiddiya. Qiddiya. Na Arábia Saudita. Tá. Ela tem tudo a ver para ter um produto desse lá. Tudo a ver. Inclusive, curiosamente, o tema central do parque é Dragon Ball. E, curiosamente, foi o anime precursor dessa tecnologia, nesse mundo de animes, e eles não têm uma máquina de gravidade, mas toda a ambientação é sobre esse tema, sem ter uma máquina de gravidade lá. Então, tem total sinergia. Tá, e aí a pessoa, vamos dizer que a pessoa vai lá visitar o parque, ela além de se divertir, ela vai ter benefícios para a saúde dela? Por conta do tempo de passeio, não. Aí acaba sendo pouco, só uma diversão. Exato, os passeios são de 3 minutos entre começar a funcionar e interromper o passeio. Então, o que tem de entretenimento nesse passeio de 3 minutos? O que ela vai sentir diferente? O que ela... Como numa montanha-russa, não precisa nem falar, né? Exato. O que a pessoa tem numa roda gigante, o que ela vai ter de diferença? O que ela vai sentir? Ela vai sentir o aumento do peso no corpo e poder se movimentar e fazer um treino exatamente, e aí para os nossos telespectadores mais jovens, ela vai poder treinar como um guerreiro Z. E isso hoje movimentaria pessoas do mundo inteiro para poder experimentar uma sensação dessa. Porque ainda hoje Dragon Ball é um dos 10 animes mais vistos do mundo. Olha que legal. E a 5ª maior bilheteria do cinema na área de anime. Inclusive o inventor morreu, né? Esse ano. Esse ano, né? Exato, em março. Tá, me fala uma coisa. Fora a área de entretenimento, o segundo valor mais expressivo de investimento? Segundo valor na área da saúde, por conta da dimensão do equipamento, pode ser um pouco menor, que na área do esporte a gente está falando de 5 milhões de reais. Tá, mas você precisa de qual tamanho de parque, de área, para poder instalar um aparelho desse? De um quadrado de 25 metros de aresta. 25 por 25. 25 por 25. Já dá para colocar? Já dá para colocar com segurança. Tá, tem alguma outra área? Alguma outra escala de investimento? Na área esportiva, nesse caso, como a permanência é longa, é 24 horas por dia durante algumas semanas, a gente precisa de um equipamento um pouco maior, e aqui a gente está falando de aproximadamente 60 metros de vão livre, 60 por 60. Tá. E o investimento para essa situação é de 10 milhões de reais. Tá, me fala uma coisa, tem tecnologia no Brasil para construir esse aparelho? Sim. Não só existe, como nós temos parceria com a empresa. Ela já manifestou por escrito interesse em fabricar. Olha que bacana. Olha, isso aí vai ser uma revolução, viu? Esperamos que sim. Agora,
Um ponto importante que eu acho que a gente precisa tocar, porque esse investimento apareça numa dessas fases que você falou, precisa ter network. Exatamente. Precisa ter conhecimento. Exatamente. Né? Então, como é que você está lidando com isso? Como é que está sendo o network para poderem apresentar pessoas influentes, investidores que se aproximem de você? Olha, nesse momento, né, nos últimos 12 meses, nós buscamos grandes grupos, grandes empresas relacionadas a uma das áreas, esporte ou saúde, majoritariamente, e apresentamos o projeto. Então, algumas empresas manifestam interesse e temos algumas situações em andamento. Então, na área do esporte, que é a mais avançada, nós já temos a parceria com o fabricante. Um engenheiro que talvez seja o engenheiro dessa área mais robusto do país, que participa de feiras internacionais de atrações para parque, temos o contato direto, ele tem um amplo networking na área do entretenimento. Na área da saúde, um grupo médico, né, um medical group, alemão, se interessou no projeto. Infelizmente eles fecharam o orçamento desse ano, então a gente deve voltar a conversar o ano que vem. E me filiei ao NetClube para poder apresentar a outros tipos de investidor, né, eventualmente até distribuindo em cotas de participação. Isso que é interessante, eu vejo que esse é um projeto, aliás eu já comentei com você sobre isso, que cabe pessoas entrarem para ganhar dinheiro junto com você. Sem dúvida. Comprando cotas de participação. Sem dúvida. Eu comparo esse projeto muito à câmera hiperbárica, né? Sim. Eu acho que quando o inventor da câmera hiperbárica, para quem não sabe o que é, você entra numa máquina ou num ambiente onde você respira oxigênio puro. E isso tem uma série de benefícios para o organismo, né? Principalmente para quem tem diabetes, cicatrização de feridas e etc. Acho que quando o cara inventou a câmera hiperbárica, ele teve que seguir um caminho semelhante ao teu, né? Exatamente. E hoje a câmera hiperbárica é super conhecida no mundo todo. Todos sabem que as pessoas são curadas, tem muitos casos aí de curas pela câmera hiperbárica. E acho que o caminho vai ser igual, né? Muita gente vai ser curada, dando o exemplo aí do linfedema da osteoporose, né? Quantas milhões de pessoas que você falou, né? Só no Brasil? No Brasil, 15 milhões. 15 no milhões mundo, de pessoas. aproximadamente meio bilhão de pessoas. Meu Deus do céu. E hoje, qual que é o tratamento que essas pessoas têm? São tratamentos paliativos e que trazem conforto. Tá. Pelo Porque menos não tem momentaneamente. Ainda não tem cura. E você espera... Exatamente. que o teu produto cure as pessoas com osteoporose. Exatamente. É o que esperamos. Para a gente poder afirmar com certeza, precisamos construir o primeiro equipamento e fazer e alguns aquela testes. história, né? Se você não construir o equipamento e as pessoas testarem, você sempre vai ter uma dúvida, né? Exato. Não existe possibilidade de afirmar antes da gente colocar em prática. Uma coisa é certa, muitas pessoas vão querer ser cobaias para poder se curar. Isso sem dúvida. Porque não tem sequela, perfeitamente seguro. Exatamente. E para quem, nem para quem tem problema de tontura, problema de labirintite, essas coisas, não tem? Muito boa pergunta. No processo de mitigação de riscos, nós utilizamos até inteligência artificial para trazer alguns pontos, como eu disse. E foi apontado a cadeira giratória que está no Epcot, na Disney. Tá. E um diretor de produtos que estava fazendo a validação dessa etapa pediu que fosse comprovado que não causa nenhum mal-estar, nenhuma sensação de enjoo. E isso rendeu um artigo. A gente ainda não publicou, vamos esperar o equipamento evoluir para publicar esse artigo, mas o que faz com que a cadeira na Disney dê sensação de enjoo para algumas pessoas e a nossa tecnologia não, é o jeito que o equipamento é ancorado no eixo de rotação. Porque você falou com muita propriedade que ele não é uma velocidade alta de um início, ela vai aos pouquinhos, né?
o organismo vai se acostumando com o aumento da velocidade, não é? Também existe uma grande adaptação do organismo, já inclusive temos vídeo disso em alguns equipamentos. Só que na cadeira você está de frente para o eixo. Então você senta, ela começa a girar e você se sente pressionado contra a cadeira. Em outras palavras, os vetores de força cruzam seu corpo. Como no nosso equipamento a gente ancora no teto e a gôndola se levanta junto com a gravidade, você sente um único vetor, que é exatamente igual ao que a gente sente agora, e estamos perfeitamente adaptados. Então não ataca o ouvido interno, a gente não sente sensação de enjoo. Túlio, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço a tua presença. Espero que num curto espaço de tempo você consiga viabilizar financeiramente para poder esse protótipo estar logo no mercado, né? Construído. E muito sucesso para você. Muito obrigado pela oportunidade. Na área de patentes, você sabe que pode contar com a gente. Sem dúvida. E de network também, porque o Túlio está com a gente no Net Club e você sabe que este programa foi feito para você que quer se conectar com pessoas. Se você é investidor, tem interesse em conversar com o Túlio, qual que é o @, teu lá do Instagram? Na verdade, nós temos um site para isso, com contato tem um site direto. Já. Exato. Qual que é o site? www.hypergravity-us.com. Exatamente. Está aqui, ó, no vídeo, que é hipergravidade, né? Exatamente, em inglês. .com. .com. Tá. É isso aí, gente. Na próxima semana voltamos com o Net Club na TV.